Vamos lá, galera. Hoje a gente vai discutir aqui, né, a correção dos exercícios revisionais, tá? Dilatação de sólidos e líquidos, certo? Eu corrigi lá o que vocês enviaram, tá? Então, vi alguns erros, resolvi fazer um geral de todos aqui. E mesmo assim, gente, se tiver ficado alguma dúvida, me enviem a dúvida, tá joia? Algum caso específico aí. Então, vamos lá. O primeiro fala o seguinte: o dono de um posto de gasolina compra 20 mil litros do combustível em um dia que a temperatura é de 20 graus Celsius e vai revendê-lo num dia mais quente, né, em que a temperatura é de 30 graus Celsius. Sabe-se que ele ganha 200 litros com a dilatação do combustível. Então, 200 litros, gente, é o que aumentou devido a aumento de temperatura. É o que expandiu, é o que dilatou do combustível. Determine o seu coeficiente de dilatação volumétrico, tá? Então, nós temos que lembrar que nós temos 3 maneiras de calcular a dilatação. Ou é linear, ou é superficial, ou é volumétrica, tá? Como aqui a gente está falando em litros, litros é volume. Coeficiente volumétrico. Então, eu estou querendo trabalhar com a volumétrica, tá? Então, ΔV é VO, que é o volume inicial. ΔV é o que aumentou, que expandiu. O coeficiente, que é o que eu quero achar, que é a constante, a volumétrica é o gama, né? E a variação de temperatura. Então, vamos lá, gente. Colhe os dados. Quanto eu tinha de gasolina quando eu comprei? 20 mil litros. Qual é a temperatura inicial? 20. Vou vender em qual temperatura? 30, que vai ser final. Quanto eu ganhei de combustível devido a esse aumento? 200 litros. Então, 200 litros é o ΔV, é o que aumentou, é o que expandiu, né? E eu quero saber o gama, que é o coeficiente. Então, ΔV, VO, gama, vezes ΔT. ΔV é 200, volume inicial 20 mil, coeficiente, quero calcular, variação de temperatura, final menos inicial, 30 menos 20, 10. Então, 200 dividido por 200 mil, né? Corto ali, vai ficar 1 dividido por 1000, que vai a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3, né? Só passando o 1000 ali para cima, sobe negativo, né? Ou 0,001. Tá? Por graus Celsius, lembrando que graus Celsius nada mais é que a unidade, tá? Dividido por graus Celsius ou graus Celsius menos 1, que às vezes aparece, é só a unidade do coeficiente. Beleza, gente? Então, ó, se tiver alguma dúvida, me informem aí, porque eu vi alguns erros nessa número 1, tá? Vamos lá, número 2. Um líquido cujo coeficiente de dilatação vale 20 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, tá vendo? Ó, isso aqui nada mais é, gente, ou dividindo por graus Celsius ou menos 1, é a unidade do coeficiente. Então, o coeficiente de dilatação do líquido, gente, cuidado. Quando for do líquido, eu estou mexendo com volumétrico. Qual que é o coeficiente volumétrico? É o gama, tá? Então, o gama do líquido vale 20 vezes 10 a menos 4. Então, cuidado se é alfa, beta ou gama. Sempre que for do líquido, é o gama, tá? É o volumétrico. Há uma temperatura inicial de 0. Preenche completamente um frasco cuja capacidade é de 1000 litros. Então, o volume inicial é 1000 mililitros, né? 1 litro ou 1000 mililitros, tá? Lembrando, gente, que se o recipiente está completamente cheio do líquido, o volume inicial dos dois é o mesmo, tá joia? E não se esqueçam também, lá em cima, eu não usei dilatação aparente, porque hora nenhuma o exercício me falou sobre recipiente, ele só falou sobre o combustível. Então, eu trabalhei só com a dilatação do combustível. Aqui não, aqui tem um líquido dentro de um frasco. Então, tem dilatação aparente. O líquido vai dilatar, o frasco vai dilatar, tá? Então, vamos colhendo os dados. Se o material com que o frasco é fabricado, olha aqui que muita gente errou esse exercício por causa disso.
tem um coeficiente de dilatação linear, galera, linear. Linear é o alfa, gente. Alfa eu uso na dilatação linear, tá? Então, lembra que o alfa é para linear, o beta é para superficial, o gama é para volumétrica, certo? Se eu precisar do gama, o gama é 3 vezes o alfa. Se eu precisar do beta, o beta é 2 vezes o alfa. Então, cuidado que muita gente errou nisso aí, tá? Então, ele tem um linear que vale 20 vezes 10 a menos 6. Qual é o volume de líquido que transborda quando o conjunto é aquecido até uma temperatura de 50? Gente, estamos falando de mililitro. Mililitro é volume, então eu tenho que trabalhar com dilatação volumétrica do líquido, dilatação volumétrica do recipiente, para achar o volume que transborda, tá? Então, o que transborda é a dilatação aparente, é o que o líquido dilata mais que o recipiente. Então, o que é a dilatação aparente? Dilatação volumétrica do líquido menos dilatação volumétrica do recipiente, tá? Então, eu quero a dilatação aparente. Como que eu vou achar a dilatação volumétrica do líquido? Igual a gente fez na número 1. Volume inicial do líquido, coeficiente do líquido, variação de temperatura do líquido. Como que eu vou achar o do recipiente? Mesma coisa, só que tudo do recipiente. Qual que é o volume inicial do recipiente? Qual que é o coeficiente do recipiente? Lembrando que aqui eu só posso usar o gama, gente, porque eu estou mexendo com volume, tá? Então, é volumétrica do líquido menos volumétrica do recipiente. Então, tem que ser o gama vezes a variação de temperatura, tá joia? Então, o que aconteceu ali como sendo a nossa dilatação aparente? O volume inicial dos dois é 1000, porque está completamente cheio. Então, os dois têm o mesmo volume. Se fosse diferente, o exercício ia te falar, tá? Então, volume inicial, 1000. Coeficiente do líquido, tá lá, 20 vezes 10 a menos 4. Variação de temperatura, 50 menos 0, 50. Volume inicial do recipiente, 1000 também. Coeficiente do recipiente, aqui que tá a zebra, tá? Não posso usar 20 vezes 10 a menos 6, é 60 vezes 10 a menos 6, porque aqui no exercício ele me deu o linear do recipiente e eu preciso do volumétrico. O volumétrico é o triplo, então ele vale 60 vezes 10 a menos 3. E a variação de temperatura é 50, tá joia? E agora, gente, só fazer continha. Multiplicando isso tudo aqui dá 100, multiplicando isso tudo aqui dá 3. Então, quando eu subtrair, o que transbordou foi 97 ml. O líquido dilatou 100, o recipiente 3, então transborda 97. Beleza? Agora o número 3. Número 3 fala o seguinte: com o auxílio de uma barra de ferro, quer-se determinar a temperatura de um forno. Para tal, a barra inicialmente a 20 graus Celsius, então vou colhendo os dados, temperatura inicial dela, é introduzida dentro de um forno, que a gente vai calcular a temperatura final dele. Verifica-se que após o equilíbrio térmico, ela atinge a mesma temperatura do forno, o alongamento da barra é 1/100º do seu comprimento inicial. Gente, o alongamento da barra é o que ela dilata. Lembra que é em relação ao comprimento inicial. Então, nós estamos mexendo com linear. Não falou de superfície, não falou de volume, falou de comprimento. Comprimento é linear, é uma medida só, né? É uma dimensão só. Então, vou mexer ΔL igual a LO, alfa, ΔT, tá? Aí tem essa análise matemática que vocês têm que ficar atentos. Qual foi o ΔL? Quanto foi o ΔL? Ele me deu? Deu 1/100º do comprimento inicial. Então, o que é 1/100º, gente? É 1/100 de LO. LO é o comprimento inicial. Então, 1/100 é o quê? 0,01 de LO. Então, isso é a dilatação. 1/100º de LO. 1/100 de LO, tá? O comprimento inicial é LO. A gente não sabe, mas isso vai dar para cortar. Aí vem o coeficiente de dilatação linear
vale 12 vezes 10 a menos 6. Nesse caso, eu vou precisar multiplicar? Não, porque eu estou calculando o comprimento. O comprimento é linear, então eu quero mesmo o alfa, tá? Se fosse superficial, eu queria o beta. Se fosse volumétrico, eu queria o gama. Mas não, aqui é comprimento, é linear. Então eu quero o alfa, é exatamente o que ele me deu, eu não tenho que mexer. Então mete bronca, gente. Jogou na nossa equação. Quem é o ΔL? 0,01 de LO. Por quê? Porque é 1/100º do comprimento inicial. Comprimento inicial LO, vezes aqui o coeficiente que ele me deu, vezes a variação de temperatura que eu quero saber, né? Posso cortar LO com LO. O que ficou, gente? 0,01 ou 1 vezes 10 a menos 2, preferi colocar em potência, aí fica a critério de vocês, dividido por 12 vezes 10 a menos 6. Então, dividindo 1 por 12 dá isso aqui, vezes 10 a 4, dá aproximado, tá, gente? Não dá exato, dá aproximadamente 833 graus Celsius. Então, isso é a variação, tá? A variação de temperatura da barra foi 833. Mas ela estava com qual temperatura antes? 20. 20 mais o que ela variou, ela chegou em qual temperatura final? 853 aproximadamente. Eu vou pegar a inicial mais o que aumentou e temos a final. Beleza? Então, lembra que ali é a variação. Olha o 4. O 4 fala o seguinte para vocês. Uma peça de zinco é constituída a partir de uma chapa de zinco com lados de 30 centímetros. Então, cuidado que essa daqui também tem uma interpretação, hein? Uma peça de zinco é constituída a partir de uma chapa de zinco que tem lado 30, da qual foi retirado um pedaço de área de 500 centímetros quadrados. Tá vendo que eu já comecei falando de área, tá, gente? Elevando-se de 50 graus Celsius. Olha aqui, ó. Quando falar de 50 graus Celsius, não quer dizer que a temperatura final é 50. Quer dizer que variou 50, tá? Eu não sei quanto é inicial, não sei quanto é final, mas eu sei que o de 50 é uma variação de 50 graus Celsius, beleza? A temperatura da peça restante. Aqui que tá jogada, gente. Quem é essa bendita peça restante, tá? Eu quero saber qual será a área final em centímetros quadrados. Queremos área. Se queremos área, queremos dilatação superficial. Como que eu calculo a dilatação superficial? A área inicial, o beta, tá? E o ΔT. Então, gente, eu quero saber a área final da peça restante. Quem é a bendita da peça restante? Gente, a jogada é o seguinte. Você tem uma chapa, tá? Uma chapa de zinco de lado 30 e 30. Então, como se isso aqui, ó, fosse uma chapa de zinco de lado 30 e 30. Qual que seria a área dessa chapa? 30 vezes 30, não é lado vezes lado, gente? Uma chapa de lados 30, então os 4 lados 30, tá? Então, multiplica lado vezes lado, tenho a área, concorda? Então, qual que é a área dessa chapa? 900 centímetros quadrados. O que eu fiz? Eu retirei dessa chapa uma área de 500. Se eu tinha uma chapa de 900, retiro um pedaço de 500, quanto sobra? Porque é isso que eu quero, é a peça restante. O que sobrou, tá? Então, eu vim aqui e retirei um pedaço dessa chapa, né? E esse pedaço tem uma área de 500. Então, 900 menos 500, quanto que sobrou, gente? A peça que sobrou, ela tem uma área de 400 centímetros quadrados. Então, essa teria que ser a sua interpretação inicial. Primeiro, qual é a chapa que eu tenho? Tem uma chapa de lados 30. Então, qual que é a área dela? 30 vezes 30, 900, né? Retira um pedaço de 500. Sobra uma peça restante de 400. Aí, eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Com a peça restante. Eu quero saber a área final dela, tá? Então, vamos lá.
Começa a analisar. A variação de temperatura é 50. Olha o que o exercício me deu, gente. O alfa do zinco. Se ele me deu o alfa, eu posso usar aqui o alfa, gente? Não, porque é superficial. Superficial tem que ser o beta, né? É área, se é área é o beta. O beta é o dobro do alfa. Então, se o alfa é 2,5 vezes 10 a menos 5, o beta é o dobro. Ele vale 5 vezes 10 a menos 5, tá? E aí, manda ver. Área inicial da peça que sobrou, 400. O beta dela, 5 vezes 10 a menos 5, dobro do alfa. Variação de temperatura, 50, tá? Fazendo essa continha, a dilatação superficial, né, o que aumenta na área, é 1 centímetro quadrado. Então, qual que é a área inicial? Ela tinha 400, mais 1 que aumentou, 401 centímetro quadrado. Tranquilo, povo? Ok? Agora, número 5. O coeficiente de dilatação volumétrico do petróleo, lembra que eu falei para vocês, se é do líquido, sempre gama, sempre volumétrico, tá? Então, o gama do líquido ali, que é o petróleo, vale 0,9 vezes 10 a menos 3, certo? Um recipiente completamente cheio contém 3 litros de petróleo. Então, já vou lá. 3 litros é o volume do recipiente e do líquido, tá? Porque tá completamente cheio. Então, 3 litros é o volume inicial. E sofre uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Vamos aquecer. Sabendo que o volume extravasado, o volume que transborda, a dilatação aparente é sempre o que transborda, né? Corresponde, gente, olha, o volume extravasado, né? 115 mililitros. Então, gente, já olha aqui um detalhe. 3 litros e 115 mililitros. Tenho que deixar tudo exatamente na mesma unidade. Mililitros, a resposta está em mililitros, então, gente, passa isso para mililitros. Deixa tudo em mililitros para eu ter a resposta em mililitros, tá? Então, 3 litros são 3.000 mililitros. Joia? O que transborda é a dilatação aparente. Eu quero saber a variação de volume do recipiente, ou seja, quanto o recipiente dilatou, o ΔV do recipiente. Então, eu vou lá, gente. Quando tem um frasco e um líquido, eu tenho dilatação aparente, eu tenho alguma coisa transbordando. Então, mete bronca. Aparente, líquido menos recipiente, tá? O aparente a gente já tem, o recipiente a gente quer calcular e o líquido a gente precisa achar, né? Então, vou calcular a dilatação do líquido, aparente me deu, vamos achar a dilatação do recipiente, tá? Então, do aparente, 115, eu já tenho a dilatação, não tenho que calcular nada, 115. Do líquido eu tenho que calcular 3.000, é o volume inicial, 0,9 vezes 10 a menos 3, que já é o gama dele, não tem que mexer no líquido, e ΔT, que é 50, né? Menos a dilatação do recipiente, que é que eu quero calcular, tá? Então, eu só quero a dilatação, não precisa mexer mais nada, só isso aqui. Então, tá negativo, passa para lá bonitinho. Faço essa continha aqui, gente. Vejo que o líquido dilatou 135, né? Menos o que transborda, isso quer dizer que o recipiente dilatou 20 mililitros, tá? Então, é a dilatação do líquido menos a aparente, eu tenho a do recipiente. Fechado? Agora o número 6. O 6 fala pra gente o seguinte: o tanque de gasolina de um carro tem uma capacidade de 60 litros, então é o volume dele. É completamente cheio numa temperatura de 10 graus Celsius, tá? E deixado num estacionamento onde a temperatura é 30. Então, quer dizer que a gasolina vai sair de 10 até 30, vai variar 20 graus Celsius, né? Atingindo o equilíbrio com aquele meio lá. O exercício fala, sabe que o coeficiente de dilatação volumétrico da gasolina é igual a... eu fiz aqui. Peraí, gente, desculpa. Tô no 6.
é igual a